Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões de português da banca Dom Sintra, tá? Que pode estar organizando o seu concurso. Então é importante que você faça questões dessa banca para entender o perfil de cobrança, tá? Como é que ela cobra questões de português, né? Quais são os assuntos mais cobrados. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar. Vamos à primeira questão desse vídeo, a 11ª na nossa sequência de aulas. A questão diz o seguinte: a alternativa em que o segmento destacado não é um exemplo de linguagem figurada é... Bom, linguagem figurada é quando atribuímos um valor conotativo a um termo, que não é o seu sentido original, não é o seu sentido literal, e sim o seu sentido figurado. Por exemplo, Caio é o cabeça do grupo. O termo cabeça não se refere a uma parte do corpo, né, que seria o sentido original presente, né, no dicionário, o sentido denotativo. Nesse caso, o termo cabeça refere-se a alguém muito inteligente que está liderando o grupo, né, que está à frente do grupo. Se refere, na verdade, a uma pessoa, né, que tem essas características de liderança e de inteligência. Então, o cabeça, nesse contexto, está se valendo do sentido figurado ou conotativo. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas e em busca do segmento destacado, que não é um exemplo de linguagem figurada, ou seja, do segmento que traz o valor original, o valor denotativo da palavra destacada. Vamos lá. Letra A. Somos testemunhas de um fato raro. Nesse caso, o termo testemunha está no sentido original, de quem observa um fato, e por isso pode testemunhar, pode dar o seu depoimento sobre o fato. Como o termo testemunha aqui está no sentido literal, no seu sentido original, e não no sentido figurado, encontramos de cara a nossa resposta como sendo a letra A. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. Letra B. Estávamos maduros para a internet. Nesse caso, o maduro é no sentido de ter mais experiência, de ser veterano em determinada função, e não no seu sentido literal, né, como no caso de um determinado fruto que está maduro, né? Portanto, como o termo maduro ele está no sentido figurado nesse contexto, a letra B de fato não é a nossa resposta. Letra C. Reduzir o tempo entre a doença e a cura de forma rápida. Bom, o trecho presente na letra C está se referindo ao fato das redes digitais conseguirem resolver problemas complexos com mais rapidez, né? Reduzindo o tempo entre a doença, no caso, né, o problema, e a cura, no caso, a solução. Ou seja, aqui não é a doença no sentido de enfermidade e nem a cura no sentido de algo para desfazer essa condição patológica. Ou seja, são termos que não estão no seu sentido literal e sim no sentido figurado. Portanto, a letra C, de fato, não é a nossa resposta. Letra D. O ser humano não sabia que vivia sobre um vulcão informacional. Bom, aqui o termo vulcão não está se referindo a uma estrutura geológica, né? E sim a alguma situação que está prestes a explodir, a entrar em erupção, né? No sentido de algo que rapidamente virá à tona. Portanto, de fato, a letra D não é a nossa resposta. Letra E. Há uma lógica por trás disso, um detonador de momentos como este. Bom, aqui o termo detonador não se refere a um equipamento que aciona explosivos, e sim a algo, a situações, a momentos que estão prestes a serem explodidos, no sentido parecido com o vulcão, né, da alternativa anterior. Como está no sentido figurado, né, e não no sentido literal, a letra E, de fato, também não é a nossa resposta. Vamos à 12ª questão, que trabalha com regência verbal. Vamos à leitura da questão. A grande mudança que assistimos, a presença da preposição a antes do pronome relativo que se deve à regência do verbo assistir. Bom, gente, o verbo assistir, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, ou seja, pede um complemento preposicionado, né? Um complemento com preposição, que é o seu objeto indireto, né? Pois quem assiste, assiste a algo, né? No sentido de ver algo. Por exemplo, assistimos à programação matinal hoje. O a está com crase porque é a combinação do artigo definido a com a preposição a. Se tem crase, significa que tem preposição. A frase em que o emprego de preposição semelhante está equivocado é... Bom, então aqui temos que buscar a frase, né, que traz a preposição de forma errada. Ou seja, no caso de um verbo, né, que não pede preposição. Vamos analisar então cada alternativa. Letra A.
a grande mudança a que chegamos. Nesse caso, o verbo chegar indica a chegada de algum acontecimento, no caso de uma mudança. Por esse motivo, chegar, nesse sentido, ele é verbo transitivo indireto e pede, portanto, um complemento preposicionado. Sendo assim, fica a grande mudança a que chegamos e não a grande mudança a que chegamos. Tem que ter, de fato, a preposição a. Portanto, a letra A está correta e não é o nosso gabarito. Letra B. A grande mudança de que discordamos. Bom, o verbo discordar, assim como o verbo concordar, são transitivos indiretos, ou seja, pedem complemento preposicionado. Só que no caso são preposições diferentes, pois quem concorda, concorda com algo ou com alguém, e quem discorda, discorda de algo ou de alguém. No caso da letra B, o verbo em questão é o discordar, que está acompanhado da preposição de, portanto, está correto. Letra C. A grande mudança para que contribuímos. O verbo contribuir, no sentido de atingir uma finalidade, ele pede a preposição para. É uma mudança para a qual houve a nossa contribuição. Portanto, a letra C está correta. Letra D. A grande mudança com o que não concordamos. Bom, na letra B, nós vimos, que o verbo concordar pede a preposição com, enquanto o discordar pede a preposição de. Então, concordamos com algo. Nesse caso, não concordamos com a grande mudança. Portanto, a letra D está correta. Bom, só resta a letra E, ser a nossa resposta. Vamos analisar, então, essa alternativa. A grande mudança porque nos defrontamos. Nesse caso, o verbo defrontar é no sentido de encarar, de enfrentar algo. Portanto, esse verbo ele será transitivo direto, ou seja, ele não vai pedir preposição. Logo, o certo seria a grande mudança que nos defrontamos, sem a preposição por. Como a letra E apresenta um equívoco, ela que é o nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão, que trabalha com o uso do acento indicativo de crase e pede a alternativa errada quanto ao emprego da crase. Lembrando, que crase é a combinação do artigo definido a com a preposição a. Então, para ter crase, tem que ter preposição. Ou seja, o verbo tem que pedir preposição quanto à sua regência. Além disso, existem várias regrinhas, Em alguns casos, o verbo até pede a preposição, mas não se usa a crase porque está diante de um termo masculino ou diante de um verbo, por exemplo. Então, vamos analisar cada alternativa em busca da errada. Letra A. O primeiro fator está relacionado à nova elevação do nível de qualificação da população. Bom, aqui e também nas demais orações, estaremos diante do verbo relacionar. Nesse caso, o relacionar está no sentido de estabelecer uma relação de lógica entre dois elementos. Um fato está relacionado a outro. Então, pede a preposição a, está relacionado a quê? A nova elevação do nível de qualificação da população. Como nova é um termo feminino, ela não vai impedir a ocorrência da crase, ao contrário de um termo masculino, que impediria essa ocorrência. Portanto, a crase está corretamente empregada na letra A, que não é a nossa resposta, já que estamos buscando a alternativa errada. Letra B. O primeiro fator está relacionado à sua elevação do nível de qualificação. Bom, já analisamos na letra A regência do verbo relacionar, que nesse caso, de fato, pede a preposição a. Então, a partir de agora, em todas as alternativas, vamos analisar os termos que aparecem após o vocábulo a. Nesse caso, é o sua, que é um termo feminino, a sua. Portanto, não vai impedir a ocorrência da crase, que também está corretamente empregada na letra B. Letra C. O primeiro fator está relacionado a essa elevação do nível de qualificação. Bom, essa está fazendo referência a um termo feminino, a elevação. Portanto, a crase está corretamente empregada e a letra C também não é a nossa resposta. Letra D. O primeiro fator está relacionado àquela elevação do nível de qualificação da população. Bom, elevação é um termo feminino e o aquela está se referindo a esse termo, Portanto, a crase está corretamente empregada. Letra E. O primeiro fator está relacionado a que demonstra a elevação do nível de qualificação da população. Gente, em regra, não usamos o acento indicativo de crase antes do pronome relativo que é o caso dessa oração, assim como também antes do quem,
cujo ou cujos e cuja ou cujas. Portanto, a letra E está errada e é o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão que pede para preenchermos as lacunas com o pronome oblíquo correto. Devemos marcar a alternativa que o preenchimento se dê com o pronome lhe. Bom, antes de começarmos, é importante saber que o lhe aparece em verbos transitivos indiretos, atuando como objeto indireto. Já o ou o a aparece em verbos transitivos diretos, atuando como um objeto direto. Bom, e quem vai determinar isso? A regência do verbo. Por exemplo, a aluna leu o livro de apoio para a prova. O verbo ler é transitivo direto, ou seja, é um verbo que não pede preposição. Então, o livro de apoio ele é um objeto direto. Então, nesse caso, por se tratar de um objeto direto, podemos substituir por o. O aluno o leu para a prova. Leu quem? Leu o livro. Outro exemplo. O livro de apoio irá ajudar a aluna para a prova. O verbo ajudar é um verbo transitivo direto, pois quem ajuda, ajuda alguém. Portanto, podemos substituir por a, pois se refere à aluna. Só que aí, como o verbo termina em R, nós colocamos o lá, ficando o livro de apoio irá ajudá-la para a prova. Agora vamos ver um exemplo do lhe. Como já sabemos, o lhe substitui um objeto indireto, que tem preposição. No caso de, a funcionária obedeceu prontamente ao seu chefe imediato. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto, pois quem obedece, obedece a alguém ou a algo. Então, nesse caso, por se tratar de um verbo transitivo indireto, podemos usar o lhe substituindo o objeto indireto, ficando assim. A funcionária prontamente obedeceu-lhe. Sabendo disso, vamos analisar cada alternativa em busca daquela que podemos usar o lhe. Letra A. Eu cumprimentei. Cumprimentar é um verbo transitivo direto, portanto não exige preposição. Logo, certo é, eu o cumprimentei e não lhe cumprimentei. Logo, a letra A está errada. Letra B. Esse direito assiste. Nesse caso, o assistir é de ser de competência de vocês, de caber a vocês. Aí, nesse caso, o assistir pede a preposição a, assim como no sentido de ver, que também pede essa preposição. Por se tratar de um verbo transitivo indireto, o correto é usarmos o lhe, ficando esse direito lhe assiste. Logo, a letra B é a nossa resposta. Letra C. Eu felicitei pela vitória. O verbo felicitar, ele é transitivo direto, portanto, não pede preposição. Logo, o correto é eu a felicitei pela vitória ou eu o felicitei pela vitória. Logo, a letra C não é a nossa resposta. Letra D. Professor, sempre admirei. O verbo admirar, no sentido de ter apreço, é transitivo direto, que é o caso dessa oração. Logo, não pede preposição e fica professor, sempre o admirei. Letra E. Professor, ainda não conheço bem. O verbo conhecer, no sentido de não ter ideia de quem seja, é transitivo direto. Portanto, não pede preposição e o certo é professor, ainda não o conheço bem. Vamos para a última questão desse vídeo, que deseja a alternativa que não contém o emprego correto da vírgula. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Para isolar o vocativo, Maria, vem até aqui o mais depressa possível. Bom, o vocativo ele é um termo independente da oração que expressa o chamamento e, de fato, aparece entre vírgulas. Nesse caso, o Maria é um chamamento. Logo, a letra A está correta e não é a nossa resposta. Letra B. Para separar orações coordenadas assindéticas, cheguei, vi e venci. Nesse caso, temos de fato orações coordenadas que são independentes entre si, fazem sentido sozinhas e são assindéticas, pois não possuem conjunções, não estão com um e. Por exemplo, cheguei, e vi, e venci. Não possuem essa conjunção e sim vírgulas, por isso são assindéticas. Logo, a letra B está correta e não é a nossa resposta. Letra C. Para isolar a oração adjetiva explicativa. Iracema, que é um romance, foi escrito por José de Alencar. Bom, nesse caso, trata-se de fato de uma oração adjetiva explicativa, que obrigatoriamente tem que estar entre vírgulas. É uma informação a mais, uma informação adicional que é dispensável. Se tirarmos o que é um romance, ainda assim a oração fará sentido. Portanto, a letra C está correta e não é o nosso gabarito. Letra D. Para isolar o aposto. Cumpram, amigos,
todas as suas obrigações. Bom, nesse caso, amigos não é aposto, e sim um vocativo, porque está se referindo a um grupo de pessoas de uma espécie de chamamento. Já o aposto ele tem várias classificações, mas a mais clássica é aquela que fornece maiores informações sobre algo. Por exemplo, Joana, a filha da costureira, é muito inteligente. Nesse caso, o aposto é a filha da costureira, está dando maiores informações sobre quem é Joana. Como no caso em questão não temos um aposto e sim um vocativo, a justificativa está errada e a letra D é a nossa resposta. Letra E, para separar palavras que tenham a mesma função sintática. Nossa escola tem muitas salas, um bom refeitório e um auditório em construção. Sim, notem que as palavras separadas são sala, refeitório e auditório, que são substantivos, possuem a mesma função morfológica e também a mesma função sintática, pois todos são objetos diretos. Logo, a letra E está correta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário, tá bom? E aproveita que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem ser do seu interesse. Se você está fazendo um concurso público, português sempre é cobrado, então aproveita e também faz questões de outras bancas organizadoras, tá? Para vocês estarem treinando alguns assuntos que são coringas, que sempre caem, seja lá qual for a banca que organiza, tá bom? Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.